O que você descobriria ao caminhar por dias em silêncio, imerso na natureza? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma, traz histórias e aprendizados profundos dessa jornada transformadora. Não perca essa jornada inspiradora. Acesse o link na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer. Tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. E senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. Eu acho muito interessante a gente refletir a liberdade interior a partir desse evangelho. O evangelho diz assim, ele está no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Esta palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O que é o download? É a atualização. O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de mobilizar, desculpe-me, se é movimento já mobiliza, né? Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades, essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise.
Estava conversando isso lá em casa hoje. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois. Quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. A não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas, aí sim. Aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível sim, eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar.
Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Compreendia a palavra como serva, como a palavra que brota da boca de Jesus está o tempo todo a serviço de sua realeza, a serviço da salvação que Ele tem a nos oferecer. Então, nunca dizia uma palavra que não pudesse ser salvífica, ou que não colocasse a coroa de dignidade na vida de quem estava diante dele, necessitado daquela palavra. A realeza de Jesus é outra. É contraditório isso, eu sei. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boa, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. É o caso da pedofilia. A gente viu, né, que teve um filme, eu não assisti ainda, ganhou o Oscar, e eu sei que o Vaticano deu uma palavra positiva sobre o resultado do filme enquanto uma reflexão que precisa ser. Alguma coisa lá, não sei exatamente quem foi que disse, mas alguém falou, um cardeal, dizendo que a reflexão que o filme faz é pertinente nos dias de hoje. Numa época em que nós não queremos mais acobertar os crimes, e que não estamos dispostos à mentira, porque foi Jesus que disse que a verdade nos liberta. O que é a pedofilia? É alguém utilizar-se da autoridade afetiva para seduzir, abusar de alguém que confia naquela autoridade. E pedofilia não é coisa de padres. Não se engane. Pedofilia acontece dentro da sua casa, com familiares. As pesquisas indicam. Eu acompanhei a CPI da pedofilia, eu sei o que eu estou falando. As pessoas que mais abusam de crianças não são padres, não são pastores. Não. São padrastos, são tios, são cunhados, são irmãos, são pais. Eu acompanhei muitas coisas duríssimas de serem vistas. Alguém que tem uma autoridade que deveria servir. Esse é o papel bonito do amor. Eu tenho uma criança comigo, ela é inocente, eu quebro a inocência dessa criança, instauro nela um trauma definitivo, é para o resto da vida. Você quebra uma inocência, cria um trauma, porque você não foi capaz de administrar os seus desequilíbrios pessoais, as suas desarmonias. Machuca a sensibilidade de uma pessoa. Tá bom, aí você vai para outros aspectos das agressões.
Uma palavra errada que você diz. Palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho. Carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Porque o que é mais triste na pedofilia é você pensar que a criança quase não acredita no que está acontecendo com ela, porque ela confia tanto naquele que está abusando. A realeza, minha gente, a contradição no Evangelho, essa realeza que nós precisamos exercer no nosso dia a dia, ela está em todas as dimensões da vida. A realeza de Jesus é o seu serviço, é a sua capacidade de se inclinar, de oferecer ao outro aquilo que eu preciso viver, que você precisa viver. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo, nós nos... A qualidade da nossa vida depende disso, dessa maturidade. De você sair do artificial. O seu cristianismo não é glamouroso. Ele é serviço. A realeza de Jesus é diferente da realeza inglesa, que é sofisticada. Pode ser que nem esteja mais a serviço do povo, que ela acaba sendo muito decorativa. Mas todo aquele que tem uma instância de poder deveria pensar que o poder só tem sentido se for para ajudar a servir, senão abandone a mão dele. Na nossa reflexão aqui da Festa da Misericórdia, eu dizia isso. As pessoas que estão nos cargos dentro das nossas pastorais, dentro das nossas paróquias, já deixou de ser serviço há muito tempo. O cargo está a serviço de uma vaidade pessoal. O cargo está a serviço de um exercício de poder. Eu corro risco de ser assim, padre. Fico padre não para servir o povo. Fico padre para oprimir os que estão perto de mim. Fico padre para perder a oportunidade de fazer bem, fazendo mal. Uso do meu ministério sacerdotal para exercer poder, para alcançar os meus interesses, para usar a minha palavra afiada para machucar. Como pai, sua realeza tem que estar pautada na realeza de Jesus, é serviço. A partir do momento que você põe um filho no mundo, você se torna servo dele, no sentido mais pleno da palavra. Você muda a sua vida por causa de um filho. Aliás, pais que não mudam as suas vidas por causa dos filhos que trouxeram ao mundo, precisam questionar a qualidade do amor que oferecem. Se continuam vivendo do mesmo jeito que antes, se não incorporaram responsabilidades que tornam a vida diferente, é perigoso. Pode ser que você não esteja amando como você precisa amar, na condição de servo. Ninguém lhe pediu que colocasse filhos no mundo. Ninguém lhe obrigou. Você escolheu trazê-los ao mundo. Ninguém nos obrigou a exercer o papel que nós exercemos. Mas a partir do momento que exercemos, e se somos cristãos, o nosso modelo está na contradição do Calvário. O nosso servo, o nosso rei,
está coroado pelo sofrimento. Isso não é um dolorismo, mas é uma convicção muito interessante que nos coloca na perspectiva de um Deus que nos ensina a sangrar todas as realidades que nos distanciam do verdadeiro significado da vida, do verdadeiro objetivo da vida. Todas as realidades que nos distanciam do coração da existência. Sim, o ser humano é mais feliz à medida em que ele descobre a condição de servo. A gente fica muito mais feliz quando a gente se reconcilia com a simplicidade do serviço, com o amor serviçal. Aqueles que passarem pela minha terem a oportunidade de receberem a minha palavra serviçal, o meu gesto serviçal, o meu amor serviçal. Lá de Jandaia. Olha lá o que você vai falar, hein, menino? Lá do Paraná. Também outro exemplo de superação para mim. Perdeu a família num acidente. Isso Conta mesmo. para nós. Eu estava voltando de São Paulo e meu filho de 3 anos, meu marido com 37, e aconteceu um acidente na Castelo Branco. E eles voaram, o carro capotou e o Nicolas morreu no mesmo dia e o Rico, meu marido, morreu no outro dia. Eles foram enterrados juntos e nem no velório pude ir, porque eu estava no hospital. Tive um escalpelamento. Você brinca muito com o meu cabelo, né? Você sabe. Eu perdi todo o meu cabelo, mas Deus deixou ele inteiro. Não tive esse problema, graças a Deus. Mas eu confio nele e ele sabe disso. O tempo todo. Deus é bom. De jeito nenhum. Foi uma luta. Dia a dia. Ainda é. Eu estou em obras. Mas eu sei que não teve momento... Eu acredito muito na minha fé. Porque eu tenho essa fé desde criança. Uma família de muita garra, companheirismo. E eu falo sempre que isso é tudo. Isso que me dá base, isso que me dá estrutura, isso não me deixa cair. Por isso que eu estou de pé. Às vezes as pessoas olham para mim e não imaginam isso, né? Me veem sorrindo. Mas eu sei que eu sinto muita falta deles. Mas aquela presença de Deus, essa intimidade que o sofrimento causou em mim, com Deus, não tem preço. Então isso compensa muita coisa. Então eu aprendi muito, eu amadureci muito. Coisa que talvez eu não pudesse ter obtido, né? Não tivesse sofrido o que eu sofri. Você é amiga da Vânia Rampazzo. Vânia Rampazzo. Lá de Terra Boa. Já contei essa história, mas eu sempre gosto de recordá-la. A Vânia também precisou sepultar um filho. Foi muito doloroso. Eu morava lá na época. Ela é até minha madrinha de ordenação, ela e o Caião. E eu me lembro que acompanhei todo aquele sofrimento de vê-los sepultando o Gustavo. Um ano mais ou menos depois, nós estávamos lá na sala, conversando sobre tudo aquilo que tinha acontecido, de como a família estava enfrentando a dificuldade. Como a gente dizia, a gente não guarda uma dor dessa da noite para o dia dentro do coração da gente, né? A gente vai aos poucos acomodando, a gente vai organizando o luto, como a psicologia nos ensina. E aí eu falei para ela assim, minha amiga, deve ter sido o momento mais difícil da sua vida. Ela concordou comigo e completou, mas foi também o mais especial. Parece contraditório, não parece?
o sepultamento de um filho ser o momento mais difícil, mas ser também o mais especial. Ela, continuando, me disse: foi o mais especial porque nenhuma alegria havia dado acesso ao meu coração da maneira como aquele sofrimento me deu. Interessante isso, porque às vezes nós estamos acostumados, Lidiana, a acessar quem a gente é através de uma porta só. E de repente o sofrimento, ele é especialista em abrir portas que nós desconhecíamos. Que quando a gente leva a sério a oportunidade de crescer, é impressionante como Deus age em nós. Eu vejo pela minha mãe. Eu não vi em nenhum momento daquele processo todo, e até quando estava com ela, volto para lá amanhã, se Deus quiser, amanhã estarei com ela, em nenhum momento eu vi aquela mulher reclamar. Porque eu sei que a vida dela nunca foi fácil. É a oportunidade que ela tem de acessar mais um pouco do que ela é através dessas portas horríveis que de vez em quando o sofrimento escancara na nossa vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês também são especialistas em conhecer essas portas. Eu sei que muitos de vocês também já tiveram a oportunidade de ficarem melhores como pessoas por causa dos sofrimentos que vocês viveram. Interessante, qual é o registro que uma alegria deixa em nós? Um passageiro, né? Você não consegue nem saber. Com o tempo elas vão caindo no esquecimento. Agora, o sofrimento, esse deixa marcas indeléveis em nós. E quando nós colocamos essas marcas trabalhando a nosso favor, é impressionante como essa superação se torna a marca da nossa vida. Eu me lembro que quando eu encontrei Rosmarie, ela estava no ápice de sua dor. E ela fazia um monte de pergunta para mim como se eu tivesse a obrigação de responder. Porque eu sou padre, não foi? Quantas vezes, né? Algumas vezes. Quantas vezes você me pergunta, por quê, padre? Eu olhava para ela, não sei dizer. Na verdade, você acabou nunca me dizendo nada. Nunca te disse nada, justamente. E aos poucos, eu senti como ela foi ficando diferente. Como Deus foi transformando o coração dela e ela foi ficando amiga das suas dores. Porque isso faz toda a diferença. Quando a gente se torna amigo de nossas dores. Não é que você vai virar masoquista, não, porque você nem precisa procurar sofrimento, ele vem toda hora. Basta você levar-se a sério e a vida será difícil, será penosa. Dificuldade dia a dia. Agora, quando nós nos tornamos amigos deste sofrimento, quando a gente não rejeita essa oportunidade de sentir na carne, de sentir na alma os desconfortos das situações, a gente vai tomando decisões muito favoráveis a nós. Como vocês duas que perderam os pesos do corpo, como essas duas que precisaram perder os pesos da alma, para estar hoje mais bonito como você está. Eu até fiquei desconfiado que você fez plástica. Fez não? Você está muito mais bonita. Você se acha mais bonita, não acha? Não. Acha sim, você está mais bonita. É muito mais leve. Parecia que antes ela tinha um chumbo nas costas. Chegava perto de mim e já até ficava desanimado. Era muito chumbo para carregar. Mas de repente a vida vai dando a gente a oportunidade de fazer uma triagem. Deixa eu levar o microfone. Já está ali já. De fazer uma triagem, de poder ressignificar o que antes a gente compreendia de forma equivocada. E nós vamos, porque não tem como parar, tem. Tem meus olhos verdes de esmeralda. Pois é, Padre Fábio, eu também luto com ele, né? Você sabe, né? Sei perfeitamente das suas dores, das suas lutas. Mas não perde essa alegria, não, já? Não perco, não. De jeito nenhum. Arruma até namorado na Terra Santa? Arruma até namorado.
padre Mas Fábio. conta só rapidinho, porque nós temos pouco tempo. Ah, O que a senhora já precisou superar? só de Deus. E muita fé, né? Deus me ouça mesmo. Inclusive, eu vou fazer até a novena da Mão Ensanguentada de Jesus para Dona Ana. E a Mão Ensanguentada de Jesus vai curar ela. Ah, muito Você obrigado. pode estar, né? com Bonitinha. fé. Mas o que mais me admira na senhora é essa alegria que a senhora oferece a todos os que passam. Ah, é Não é verdade? verdade. É verdade. E eu sei o tanto de sofrimento que tem aí dentro. Não dá nem tempo Muito. de contar. É, não dá tempo. Deixamos para um próximo programa. Isso. Obrigado por Fica ter com vindo. Deus. Uma salva de palmas para os meus convidados. Né? Que a gente não combinou nada. A gente não combinou nada, mas não pode. Se vocês estão tão próximos a nós e a gente tem a oportunidade de comunicar aos outros, porque eu já sei, aqui eu já tive a oportunidade de ouvir essas dores todas e muitas vezes. E tenho certeza que se a gente passasse para o lado de cá, ia ter mais uma infinidade de pessoas, de histórias que merecem ser contadas. Para que aqueles que nos assistem em casa também possam identificar que não estão sofrendo sozinhos. Que lá em Oswaldo Cruz tem sofrimento, né, Tereza? Tem muito sofrimento em Oswaldo Cruz, bastante. Principalmente agora, né? Em 2015, foi um ano de muito sofrimento. O senhor sabe, né? Pois eu perdi meu marido em abril, está fazendo 8 meses agora, e foi muito triste porque ele era uma pessoa assim, falante, vibrante, que gostava de viver, e foi entubado, e os últimos 27 dias a gente se comunicava só pelo olhar. Ele queria falar e não foi possível falar. Foi muito triste, muito triste. Mas está aqui firme, reconstruindo a vida, dando uma oportunidade para que essa dor seja também mestra na sua. O programa está terminando, minha gente. Podia fazer outra assim, não podia? Vocês vêm? Podia fazer um itinerante, Chino. Em alguns lugares. Ô, dona Terezinha, a senhora também tem muita história bonita para contar. Viu? É a minha peregrina mais fiel. Está aqui. 326 idas à Terra Santa, 427 aos Santuários Marianos, sem contar as viagens à Disney. Vocês que nos acompanharam em casa, gostaria de pedir desculpa, amanhã não poderei estar na celebração da missa da Fundação Dom Couto aqui em Taubaté, com a minha mãe precisando de fato de mim, e quero agradecer a todos vocês que vieram, que participaram conosco. E quero convidar, o ano que vem, você venha participar conosco na Semana Preparando o Coração, para que a gente tenha um Natal muito especial. Obrigado, esse programa de direção espiritual hoje foi muito especial para mim, por ter a oportunidade de ver Deus cuidando de nós. As distrações que me retiram de perceber esse tempo. Ah, padre, mas é muito angustiante pensar assim. Não, não é não. Eu não estou te propondo um jeito angustiante de viver. É um jeito prudente de viver. Hoje, por exemplo, a minha amiga Mônica Lipiani, lá de Belo Horizonte, está fazendo aniversário. Você sabe que eu não costumo citar nome de ninguém aqui, porque senão vira um festival. Ah, manda um abraço para minha mãe, manda um abraço para meu pai, aniversário dele. Não. Mas a Mônica é uma pessoa que eu admiro muito. Foi nela que eu me inspirei para fazer as lâminas de porcelana naquele personagem. Que virou uma piada entre eu e ela. Assim. Eu nunca fiz lâminas de porcelana. Mas a Mônica é um ser humano que eu admiro de verdade. Eu admiro tanto que às vezes eu me emociono de vê-la viver. Outro dia mesmo, ela fazendo uma declaração de amor assim pública para uma outra amiga dela, ela me fez chorar com o que ela falava, da maneira como ela falava. Porque a Mônica é intensa. A Mônica é um ser humano para quem Jesus diria assim, eis aqui, igual ele falou, eis alguém que eu não encontro hipocrisia. Ela pode ter as hipocrisias dela, mas ela é tão para fora, ela vive tão intensamente,
que não sobra muito espaço para hipocrisia. Ela é uma grande decoradora, uma mulher de um bom gosto. E eu aprendi a amar a Mônica como se ela fosse minha irmã. Sabe como é que começou a minha história com ela? Ela decorava o meu camarim em Belo Horizonte. E um dia a Léo chamou atenção para mim: padre, quem faz o camarim é a Mônica. E foi amor à primeira vez. Quando eu olhei para a cara dela, aquele sorriso, aquele jeito espontâneo, ela é muito engraçada. O botox dela não dura nem 2 dias. A médica já falou para ela: Mônica, quando você ficar fazendo essa caretada para falar, seu botox não dura nem 15 dias. A doutora Jandira fala para ela direto. Ela chega: acho que você aplica botox vencido em mim. Ela fala que não dura nada. Aí a Jandira: claro, você só fala. É um ser humano que dá prazer de ter por perto. E se tem uma coisa que ela amadureceu com o tempo, eu falo isso com todo o amor do mundo, ela sabe disso, que há mais ou menos uns 15 dias ela veio e me abraçou e ela falou assim: eu agradeço demais a você pelo meu crescimento espiritual, por tudo que Deus fez na minha vida através de você. E eu sabia que esse crescimento espiritual, por aquilo que eu sei dela, o crescimento espiritual que ela se refere é a capacidade que hoje ela tem de distinguir o que importa do que não importa. Porque apesar de ser tão especial e não ter espaço para não realização, teve um momento da vida que ela ficou perdida nela mesma, fazendo escolhas que não eram escolhas que Deus faria por ela, com ela. A gente se perde do caminho, né? A gente se trai. Então Mônica estava se traindo muito. Ela estava tomando decisões e fazendo escolhas que machucavam profundamente quem ela era. E quando ela me abraçou e disse que cresceu muito espiritualmente comigo, do meu lado, eu sabia que ela se referia a essa percepção do tempo. E é isso, minha gente. Fazer aniversário, o que significa isso? É você perceber o tempo. É você olhar para aquilo que você já viveu, para aquilo que você já escolheu. E você ficar confortável diante de tudo que não deu certo, mas também diante de tudo que valeu a pena. É você olhar para a matemática dos seus dias, para a matemática da sua vida. Não sei quanto tempo você viveu. Não sei qual é o seu número hoje. Não sei quanto tempo você tem pela frente, isso é mistério. Mas você, nessa matemática, chegar à conclusão de que está pelo menos na justiça com você. Você está sendo justo. A sua relação com você está sendo justa, porque você está percebendo o tempo. Você não está se permitindo levar por todas essas tecnologias e pensar que todos nós achávamos que o Monsenhor Jonas Abib estava louco. Quando há 30 anos, numa pregação, eu ouvi esse homem dizendo: no futuro muito próximo, todos nós teremos um chip. Nós seremos rastreados. Nós receberemos tudo, todas as influências do mundo no chip que nós teremos. Todo mundo achou que ele estava louco. Há 30 anos isso. Eu estava nessa pregação. Ele dizia que era um movimento de modernidade que na época se falava muito, que chamava muito de nova era, lembra? Dentro da renovação carismática falava-se muito da nova era. Monsenhor Jonas dizendo que a nova era viria justamente para que o diabo pudesse nos acessar com muita facilidade. Através de um chip. Eu achei que ele estava louco. Está aqui. O chip está aqui. Sim, o diabo pode me acessar por ele. Para me retirar das pessoas que me amam, para me levar à traição, para me levar a uma exposição daquilo que eu tenho de pior,
para me fazer ser deselegante com as pessoas, para eu ficar prestando atenção numa tela pequena que me priva do mundo que está à minha volta, ou então para me fazer ficar interessado por um mundo que não é meu, que não tem absolutamente nada a ver comigo, que não me enriquece em nada e que só me retira o tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. Saramago, numa das últimas entrevistas que ele deu, num documentário lindo, ao final, vários repórteres ao lado dele, um pergunta: Saramago, você já conseguiu tantos prêmios, você foi tão premiado, o que você ainda gostaria de ganhar nessa fase da vida? Ele parou, pensou e respondeu: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. É isso, minha gente. É a maior riqueza que um ser humano hoje pode ter, é tempo, viu? Para ler a obra que gostaria de ler, para estar no lugar que gostaria de estar, para poder fazer o que gostaria de fazer. Valorize o seu. Na rotina dura da sua vida, faça de tudo para você ter o seu tempo, para você percebê-lo. E percebendo, você viver com a qualidade que você merece. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Tá, eu sou de igreja, eu sou padre, eu sou freira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior, mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. E é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca
intolerante. Exigente, mas não insuportável. Você sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, digo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o nome dele. Eu quero participar daquele. Eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado, e a gente diz que está convertido, ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Essa menina que disse ali, às vezes não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo, vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Eu quebrar as regras dos defeitos para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. Esse é o primeiro benefício da conversão. Então vamos viver essa quaresma assim, com essa preocupação. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. E Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. Quero nessa quarta-feira de cinzas
pedir que Deus derrame sobre nós a sua bênção, que Ele possa provocar no nosso coração o desejo de viver essa santidade. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir deste amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos. Uma pessoa que me escreveu, disse que não gostaria de ser identificada, ela me disse assim: Padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, eu me sinto muito angustiada, pois apesar de amá-la muito, nós não tínhamos um bom relacionamento. Não era uma relação normal entre mãe e filha. E minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante, nunca conseguimos conversar como mãe e filha, nunca lhe faltei com respeito e nos momentos de doença sempre dei o amparo que ela precisava. Sabe, Padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento, toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, eu tenho uma tendência muito natural em atribuir culpas, atribuir responsabilidades, como se isso fosse modificar alguma coisa, né? O fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava aqui para vocês no início, né, que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la. E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, pelas dificuldades que são próprias daquela hora, ou até mesmo das crises normativas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E você tem razão, muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. Eu preguei um retiro na semana passada e eu falava da experiência que nós fazemos de Deus a partir da experiência que nós fazemos de nós mesmos. E há um momento do retiro em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo a pensarem nos papéis que seus pais exerceram na sua fé. Porque quando eu digo que Deus é Pai, é natural que eu convoque a imagem que eu tenho de Pai. A palavra Pai vai me reportar ao Pai que eu tive na terra. Deus é Pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu Pai. Tantas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma experiência com um Deus amoroso porque minha relação com meu pai não foi boa. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu pai humano não podem ser transferidos
esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Somente o tempo, à medida em que eu me liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Experiências humanas mal feitas geram seres humanos, muitas vezes, com muita dificuldade de viver a experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesmo disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe. Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Vamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe. Não é nenhum pecado você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistia na cumplicidade com a sua mãe, na intimidade com a sua mãe, mais desastrosa ficava aquela relação. De repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro. Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando de estabelecer limites para essa relação, de você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece sem que a gente explique. Por que eu posso ter uma afinidade com Julie e não tenho de repente com uma outra pessoa? A gente não consegue explicar afinidade. Mas quando nós temos isso, essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se sinta culpado. Mas não deveria ser assim. A gente deveria encarar isso com mais naturalidade. As questões humanas não deveriam nos assustar tanto quanto nos assustam. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, a verdade nos ilumina e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade no trato com a dificuldade. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não permite dizer que não temos intimidade com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o irmão. As relações familiares, elas são sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim. A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, o porquê dele nos incomodar tanto, o porquê de nós termos dificuldade com ele, e a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, as relações vão ficando mais saudáveis. Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você também já está romantizando, né? O outro já morreu, você não tem como alterar, aí você fica com aquelas perguntas inférteis. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. A gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas, enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir uma intimidade que não nos é possível.
nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não vamos invadir a vida uma da outra. Porque nós já descobrimos que essa intimidade não dá certo para nós. E não vou me sentir culpado por isso. Não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar os pingos nos is, as relações ficam mais saudáveis. A gente se liberta da culpa, aí de repente você percebe que está sendo mais fácil lidar com ela. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. A gente começou a se cultivar com mais leveza. Agora, quando a gente espera o sepulcro se estabelecer para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito atento ao papel que o outro ocupa na nossa vida. Lá no retiro nós fazemos esse dever de casa. O tanto que de mim foi determinado pelo outro e que hoje eu rejeito. Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim, do meu pai sobre mim, e quis ficar só com o que de fato valeu a pena. O que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe. Depois ela também, por não ter tido condições de corrigir os erros dessa formação que deram a ela, continuou errando conosco. E se eu tivesse filhos sem consciência, que hoje eu tenho, talvez eu erraria da mesma maneira com eles. Porque consciente eu já tenho o risco de errar. Eu sei que lá no retiro, muitas mulheres determinaram, meu Deus do céu, como eu reproduzo na vida das minhas filhas aquilo que eu repudiei tanto da minha mãe em mim.